Boa noite, hoje segunda-feira eu quero falar com você que é corretor, com você meu amigo corretor, com você minha amiga corretora. Se você não me conhece, meu nome é Fábio, sou advogado em São Paulo, atuante há 16 anos, há um bom tempo trabalhando já com direito imobiliário, há pouco mais de 3 anos trabalhando no jurídico interno dentro de uma imobiliária, que é a Imar Imóveis, que é a imobiliária da família. Então, desse curto período trabalhando dentro de uma imobiliária, algumas coisas eu já vi, algumas coisas eu já ouvi e estou aqui para compartilhar com você. Tem muita gente no mercado vendendo corretor de ouro, corretor de prata, corretor de platina, corretor disso, corretor daquilo, só que o básico embrionário, aquela coisa que é basilar, o essencial, o fundamental, eu quase não ouço ninguém falar. E é o quê? O carinho com que você deve tratar o seu cliente. Não só o seu cliente dono do imóvel a ser vendido ou alugado, mas em especial aquele que se apresenta como comprador ou compradora do produto que você está vendendo. E a lógica disso é muito simples. Ele é o dono do dinheiro. O seu cliente é dono do imóvel, mas ele precisa vender. Então você vai tratar com especial atenção, com especial carinho quem? Quem está querendo comprar o imóvel. E hoje o mercado está tão concorrido, são tantos imóveis no mercado, tantos corretores no mercado, assim como muitos advogados, você tem que ter um diferencial. E o seu diferencial é que vai fazer a diferença nesse momento, sendo redundante, mas é justamente isso que eu quero reforçar. Então você precisa ter todo um trabalho, toda uma preparação que vai desde a sua vestimenta, desde a roupa que você está usando, da barba, do seu corte de cabelo, do seu óculos, do jeito de se portar, da sua fala, da sua escrita. Então você tem que ter várias peculiaridades. Não adianta uma ou duas, você tem que ser multiuso. Você precisa saber de tudo um pouco. Você precisa ter conhecimento do jurídico, óbvio que precisa do básico, mas você precisa ter conhecimento especial da sua área de atuação. Eu já vi corretores que não sabem quantos cômodos o imóvel tem, quais são as características do condomínio, e isso parece bobeira, mas não é. Se tem piscina, não tem piscina, se tem academia, não tem academia, se tem salão de jogos, não tem, se tem brinquedoteca, não tem, se tem espaço pet, não tem, se tem bibliotecário para criança ou não tem. Então, você precisa, antes de mais nada, conhecer o seu produto, aquilo que você está vendendo. Conhecer o imóvel com todas as suas características, não só o imóvel internamente considerado, mas também todo o entorno dele. Quais são as características daquela região? Existe uma boa padaria próxima? Existe um bom mercado? Existe uma boa farmácia? Existe uma estrutura social no entorno daquele imóvel? Talvez um cliente não goste dessa informação, mas é bem provável que muitos gostarão dessa informação. Então a primeira dica é essa: conheça o seu produto, domine o seu produto. O segundo ponto, também relacionado ao seu produto, você deve saber exatamente todos os vícios que contaminam a venda do seu negócio. Ou seja, existe dívida de condomínio? Sim. Existe dívida de IPTU? Sim. Existe alguma penhora na matrícula? Sim. Existe alienação fiduciária nesse imóvel ou financiamento? Sim. Todos esses sims devem ser colocados à disposição de quem está comprando. Não ache que ao sonegar essa informação o comprador ele vai se sentir mais confortável, muito pelo contrário. Eu, enquanto comprador, se eu tiver essas informações sonegadas ou omitidas, eu vou ficar muito fulo da vida com o corretor, e eu vejo que os compradores realmente ficam. Eles não querem ser pegos de surpresa. Então você, corretor, tem que saber tudo isso, todos esses sims, apresentar para o comprador, e se igualmente você tiver todos os nãos, o imóvel está limpo, está apto para financiamento imediato, apresente isso como uma excelente moeda de troca para o comprador. Deixe claro para ele: aqui você não vai ter dor de cabeça. E a partir do momento que você abre, você coloca as cartas sobre a mesa, o comprador ele vai se sentir acolhido, ele vai falar: caramba, esse corretor se preocupa comigo, ele está abrindo o jogo para mim. E o comprador, ao receber essas informações, ele ficará tranquilo relativamente à sua pessoa. Ele vai lhe dar um voto de confiança. Diferente quando você não apresenta absolutamente nada e o corretor depois, o comprador, depois ele descobre todos esses problemas no imóvel por meios próprios, seja ele pesquisando ou seja por intermédio de um advogado.
isso vai te deixar numa situação extremamente delicada, constrangedora, porque o comprador ele vai falar, caramba, eu estou sendo atendido por um corretor que ou não sabe nada ou está omitindo as informações para mim de forma intencional para me prejudicar. Veja que isso pode ser um problema gigantesco para você, corretor. E você tem responsabilidade. Não ache que não, não, sou só um corretor ou intermediário, você tem responsabilidade. Você tem que agir com transparência, com lisura. Então fique atento a esses detalhes, tome cuidado com os pormenores. E ao fazer isso tudo, você ganha a empatia de quem está comprando, você ganha a empatia de quem está vendendo. Aí você pode perguntar, pô Fábio, mas eu não tenho condições de descobrir tudo isso. Tem sim, lógico que tem. O primeiro ponto, a cópia da matrícula. Se o vendedor não te fornece uma cópia da matrícula, você tem o site do registradores.com.br que você tira ali a um custo aproximado de 20 mil reais, 20 mil reais, pronto, né? De 20 reais, uma cópia da matrícula do imóvel. E com essa cópia da matrícula do imóvel, você vai ter o nome dos vendedores, ou da vendedora ou do vendedor, você vai ter o número do contribuinte cadastrado junto à prefeitura, você vai ter o RG e CPF de quem está vendendo. Com essas informações, você consegue acessar vários canais eletrônicos, digitais, e você consegue puxar todas as certidões. Tribunal de Justiça de São Paulo, você consegue tirar tudo. TRF da terceira região, você consegue tirar tudo. TST, TSE, você consegue tirar todas as certidões de formas eletrônicas. Então você não pode, enquanto corretor, se dar o luxo de falar não sabia, não conhecia essas informações. Se você fizer isso, você está se queimando. Você está se queimando. E uma vez queimado com o comprador, você também vai se queimar com o vendedor. Porque o vendedor vai falar, caramba, coloquei o meu imóvel na mão de um corretor que não sabe o básico. E veja, para isso você não precisa ter formação em direito. O advogado ele vai te assessorar muito bem na confecção do contrato, quando o contrato tiver peculiaridades. Mas o mínimo você tem a obrigação de saber. Isso já deveria ser, inclusive, objeto da formação do corretor, do curso preparatório para tirar o Cresce. Mas eu não tenho certeza se isso é bem trabalhado. Mas aqui eu estou dizendo para vocês de forma muito clara, domine o básico, domine o mínimo. Não se dê ao luxo de não saber essas informações. Ah, o proprietário não está querendo me passar informação de duas, uma. Ou o proprietário está mal intencionado, ou o proprietário não está depositando total credibilidade na venda do imóvel dele na sua pessoa enquanto corretor. Então, de duas, uma. E outro ponto muito importante que eu vejo, na hora que você vai trazer o imóvel para sua carteira para trabalhar, via de regra os proprietários hoje fazem uma consulta na internet, Viva Real, Zap Imóveis, LX ou isso, aquilo, e eles estabelecem um valor em mente. 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, só que eles não têm uma base, eles não têm a sua formação para fechar um preço. O que eles têm são especulações na internet. Então o que você deve fazer? Pegar a sua proposta, quando esse imóvel entra para você, você vai pegar uma autorização de venda desse imóvel, você vai ter lá o valor proposto pelos vendedores, pela vendedora ou pelo vendedor, só que você também tem que dizer para ele, olha, na minha avaliação técnica, o valor de venda desse imóvel não é nem 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, é 800, 850, 900 mil reais. Por quê? Quando esse imóvel ficar encalhado 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos sem que apareça um comprador, talvez o vendedor ele jogue a responsabilidade nas suas costas, corretor. Então você não pode se dar esse luxo, você deve apresentar para ele uma avaliação técnica, dizendo para ele por que aquele valor dele ou tem razão ou não tem razão. E deixe claro para ele que o seu valor é o valor correto, não necessariamente o esperado, porque o valor que ele entende valer o imóvel dele não necessariamente é o valor que ele vai obter. Então esses detalhezinhos precisam ser muito bem trabalhados. Então não negligencie, não se dê ao luxo de dizer eu não sabia, eu não sei. Ou pior ainda, deixar que o comprador ele descubra por meios próprios. Eu já vi cliente desistindo da compra do imóvel porque o corretor não informou para ele que o imóvel tinha inscrição de dívida junto à prefeitura, dívida de IPTU. Como que o corretor não sabia? Se o número do contribuinte está destacado na matrícula. Ele tinha que saber. Isso, inclusive, já tinha que estar no anúncio, porque quando você faz um anúncio bem feito, você coloca documentação em ordem. E documentação em ordem é matrícula limpa, sem nenhuma pendência, sem nenhuma restrição, é ausência de dívida de condomínio, ausência de dívida de IPTU, ausência de qualquer constrição de natureza real, de natureza pessoal. E se isso tiver, você tem que deixar claro no anúncio. Documentação, talvez não apta para imediato financiamento.
mas que são detalhezinhos a serem resolvidos. Se for uma coisa muito monstruosa, aí também não dá para exagerar. Mas o mínimo você tem que informar. E na primeira visita que você for acompanhar o comprador, já deixe claro para ele de forma transparente, olha, são essas as pendências. O proprietário está disposto a negociar, porque isso pode ter impacto inclusive na formação do contrato. Você faz um contrato com cláusula resolutiva, por exemplo, tá? Que é aquela situação em que você assina um compromisso, uma promessa de compra e venda com um pagamento futuro, e se não houver o pagamento, você tem a rescisão do contrato. E o que isso tem a ver? Eu posso colocar como uma condição dentro do contrato que parte daquele valor vai para quitar o débito de condomínio, débito de IPTU, débito disso, débito daquilo. Então são situações que podem aparecer no dia a dia. E aqui talvez entre a importância de um advogado ter acompanhando caso a documentação realmente apresente alguns problemas. Não estou dizendo que o advogado não te deve acompanhar sempre, mas em especial nessas situações. Nas demais situações, se você tiver o zelo, o cuidado, talvez você consiga analisar o contrato, analisar a situação e dar tranquilidade tanto para quem vende quanto para quem compra. Então essa é a minha dica de hoje, a dica de ouro. Tá? Aqui eu não estou vendendo produto, não estou vendendo nada, é simplesmente para dizer para você, você tem condições de sozinho apresentar uma venda tranquila para o comprador. Assim como você tem tranquilidade para dar para o vendedor, dizendo para o vendedor, olha, talvez esse preço que você está querendo não vai ser alcançado. Tem uma dívida de condomínio, uma dívida de IPTU, ou isso ou aquilo. Precisamos regularizar. Ou se não temos condições de regularizar agora, temos que talvez trabalhar com um valor mais em conta para que o comprador possa ele próprio pagar esses débitos e assim a gente conseguir fechar o negócio. Afinal de contas, você está no mercado não é para ficar dando pernada toda hora, mostrando 30, 40, 50 imóveis e não fechar nenhum negócio. Muito pelo contrário. O ideal é que para cada visita que você saia, você alugue um ou venda um. Só que para que isso aconteça, você tem que eliminar, você tem que criar um funil para reduzir, para eliminar todos os riscos do negócio. Quanto mais transparência, quanto mais certeza, melhor. Então, beleza? Aqui foi um bate-papo, espero que tenham gostado. Se curtiram, você que é corretor, corretora, compartilha esse vídeo, vai ser muito bacana. E é isso, de vez em quando eu trabalho aqui com algumas questões bem pontuais. Lá no meu Instagram também, Fábio Ricardo Advogado, eu trabalho também em questões voltadas aí para compra e venda de imóvel, sempre tem uma dica bacana. Então se você curtiu, me acompanha lá, e se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos, vai ser um prazer tê-los aqui nessa página do YouTube. Um grande abraço.